Fala galera do YouTube, já estamos novamente no MV Studio aqui, como prometido, toda segunda-feira, cara. E eu já vou te avisando, tirem as crianças da sala que o assunto hoje é com a sexóloga. Acima de 18, hein, cara? Acima de 18, mano? Cileide, sexóloga, tá com a gente aqui, é uma honra ter você conosco aqui, cara. Fica muito à vontade aí. E esse é o Fala Tudo Podcast. A gente tem um prazer ter você. Obrigado por Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar compartilhando mais um pouco aí, um pouco que a gente sabe, né, eu acho que vai somando um pouquinho de todo mundo e a gente vai criando aí essa rede linda. Quero agradecer pelo convite. Valeu. Obrigado. Cileide, não posso chamar de doutora, você falou que é melhor chamar de Cileide. Se quiser posicionar o microfone mais próximo de você, fica à vontade aí, tá? Do jeito que ficar melhor aí pra você. Do jeito que ficar melhor. Fica melhor. Cileide, sexóloga. É necessário para ser uma sexóloga? Ah, uma pessoa, quero ser sexólogo, o que eu devo fazer para ser sexólogo? Tem formação para sexólogo, né? Eu, no caso, eu fiz uma pós-graduação em terapia sexual na Saúde e Educação em São Paulo. Foram 2 anos de pós-graduação. Então, sexólogo, hoje o termo já se entende que quando você estuda sexologia, você é um sexólogo, né? Mas tem já no mercado, em São Paulo, por exemplo, eu vi, nessa mesma faculdade que eu fiz a pós-graduação, tem uma formação para sexólogo. Eu sou formada em terapia sexual na Saúde e Educação, mas aí o termo mais popular, né, que as pessoas chamam é o sexólogo. Sexólogo é o nome que pega aí, né, que geral comenta. Então tudo, vamos falar com a sexóloga, é sobre sexo, então a sexóloga, tem acontecendo isso, porque muitas vezes as mulheres sentem algum problema e elas vão aonde? No ginecologista. Chega no ginecologista, se a parte for física, se a disfunção for física, realmente ela consegue resolver. Se é algo ligado à parte psíquica, ela já não consegue mais, então ela vai te indicar para um sexólogo, se a área for dentro da sexualidade. Da hora. E antes da gente começar a aprofundar mais sobre o assunto, eu preciso escalar o nosso time, tá? Vou apresentar pra vocês o nosso time. Galera que banca esse programa. Os reclames do Plim Plim, né? Vá. Arco-Íris, Açaiteria, Príncipe do Xiaomi, a queridinha do celular. A loja Exit, mano. A Dubai Store está com a gente também. Lani Cake está com a gente. Isso aí. Açaiteria também, né, mano? Arco-Íris, Açaiteria. Alan Tá Flávio, com a gente. publicidade. Alanzão, Alan Flávio Divulgações também tá com a gente, top de linha. Esse é o time que ajuda a gente a fazer esse podcast, que dá uma força pra gente aí. Eu acredito que falar sobre sexo ainda tem muito tabu, né? Muito. Né? Muita gente ainda não consegue falar, não consegue verbalizar. O que eu atendo lá, casais, as mulheres, então, elas têm dificuldade de falar com o próprio parceiro, né? Que tem mais intimidade, ou que faz o ato em si. Quem dirá, então, com outras pessoas? A pessoa ela faz, mas não fala, né? E ela faz ainda se alguém fizer nela, né? Tem aquela pessoa ainda que ela não consegue ainda movimentar, que ela só recebe o movimento. Fica Então, presona ali. Exato. E olhe lá, né? Que outro dia eu atendi uma cliente que ela ficou casada há 4 anos e ela saiu virgem. Tem como? Tem. Desgraça. Uai. Tem como não? Tem como, gente? Não aconteceu. Não aconteceu. O rato, ela saiu virgem. 4 anos ela saiu virgem. 4 anos. Difícil ela explicar isso pro próximo namorado dela, né? Nossa! Então, mas ela separou exatamente por isso, né? Caraca. Porque ela começou a sentir falta de algo a mais. E não rolava. E não rolava. Nossa. Imagina você casado. Não imagino não. Acontece. Não imagino não, mas acontece. Pra né? você ver que Ai, acontece. meu Deus. Caramba. Quem procura mais, homem ou mulher? Mulher. O homem, ele tem muita dificuldade de admitir que ele tá com um problema. Precisa. Então, assim, se o pinto dele não funcionar mais, aí sim ele vai procurar. Mas espera não funcionar, né? Ele espera não funcionar. Tiver ali meio- se ele mais ou tiver, se ele tiver ainda só espirrando antes do tempo, né? Tiver mais ou menos tá bom ainda, né? Se tiver meia bomba, ele Tá ainda bom. vai segurar, né? Vai dar uma Até cai. desculpa. Parou, acabou. Até parar. Até parar. E quando para, aí ele vem e Aí fala já assim, era. então, agora a gente não faz milagre, né? Deixou eu morrer já era, né? Ué, passou muito tempo. Nada. E tipo, quando um homem procura, acredito que já deve ter acontecido, obviamente, de um homem procurar você para um tratamento, né?
Tem um tabu por ser mulher? Uma sexóloga mulher? Tipo, o cara fica meio sem graça, fica aquela coisa. Tem. Alguns têm. Eu falo que é bem diferente, né? O homem, geralmente, quando ele chega lá, ele não chega falando da dor dele, do problema dele. Ele chega primeiro inflando, né, o ego dele, ele começa falando Eu era bom, né? Eu sou muito bom nisso, eu gosto muito de sexo, ou eu faço muito, né? Ou o que eles gostam de falar, eu sou viciado em sexo, mas está acontecendo isso e isso. Então, ele camufla, né? Ele faz um caminho diferente. Enquanto a mulher, ela já chega bem arrasadona e falando, putz, só não tô sentindo mais nada, não tenho vontade de nada, né? Não sei o que tá acontecendo comigo. Tem uma parada do ego aí também, então, né? Tem, ele Masculino tem. ali. E aí, isso pode ser porque ele está diante de uma mulher, né? Ou pode ser uma questão dele mesmo, pra não se deixar ir direto na dor. Mas é meio constrangedor, né? Quer chegar ali e falar assim, pô, não tá bem. Mas assim... O homem, ele é mais... O homem, ele tem essa dificuldade. Até mesmo nos cursos. Eu fiz um curso com 10 homens de terapia tântrica, né? De massagem tântrica. E eu anunciei muito esse curso e tal. Foi muito difícil juntar 10 homens. Muito difícil. Eles têm dificuldade de admitir que eles querem... aprender, que eles querem, que eles precisam de algo novo. Agora, lá no direct, no anonimato lá do meu Instagram, direto, eles querem dica, né? Dica disso, dica de onde encontrar o clitóris, dica de fazer anal, dica de convencer a mulher, né? Pra fazer. Então, assim, eu falo, no curso não Agora você quer, né? Querem dicas, né? No direct, fala assim, no direct é outro trabalho, né? Pra querer a parte. Porque eles se escondem, né? Tem muito Instagram fake. E aí ele vai lá e olha tipo assim, pô, vai que eu chego lá, o cara, meu colega tá lá, meu vizinho tá lá. Exato. Homem tem muito esse negócio homem Mulher já é mais de boa, né? Quanto a isso, ela já chega com problema já. Mulher é bem de boa, ela adora aprender. Ela realmente entende que ela quer satisfazer o outro, que ela precisa aprender coisas diferentes, que ela quer levar coisas diferentes pra cama, que ela necessita disso pra libido dela aumentar. Então, assim, a mulher, ela vai mais de boa. Esse problema com o homem, eu acho que não é nem só quando é sexólogo, né? Eu acho que a saúde do homem, o cara já tem muito... Saúde em geral. O cara não procura, o cara sempre acha que tá tudo resolvido. Uma hora melhora. O cara pensa assim, uma hora vai melhorar sozinho. Pelo índice que a gente vê de homens que vão, né, ao médico a procurar, ou até mesmo nesse novembro que tivemos aí, o mês da conscientização da próstata, né, do exame, realmente é uma coisa que é bem martelado, mas não é muito aceito. Poucos homens ainda aderem ao exame. E homens... mulheres solteiras procuram bastante procuram, mas são mais casadas mesmo. E homens, qual é a média assim de porcentagem assim, quem mais procura, o homem ou a mulher? E de tempo assim, vamos dizer assim, a mulher procura com 2 anos de casado, quem procura mais tarde? A mulher procura mais, e principalmente a mulher que está há mais tempo em um relacionamento. Se ela está há 5 anos ou mais no relacionamento, se ela tem filhos, ela sente mais que a libido dela esfriou e que ela precisa de ajuda. Então a mulher procura mais. Homem realmente, assim, são poucos homens que procuram, e é como eu falei, eles procuram se eles já tiverem. Acabou, né? Bem enterrando. Cileide, quando as pessoas te procuram, geralmente elas estão, por exemplo, a pessoa está num relacionamento há muitos anos. Ou seja, o problema dela tem um contexto gigante ali para tratar, né? Aí você fica ali, cara, para resolver isso aqui eu tenho que resolver mais 1000 coisas lá atrás, né? Essa pessoa teve um relacionamento que não tá legal, traições, um monte de coisa. E como você faz para resolver uma coisa assim? A terapia geralmente não é em uma sessão mesmo que você vai ter uma solução. Você não sai dali com, eu resolvi meu problema. Não. Por quê? Porque na terapia a causa, quando ela chega pra mim falando que ela tá sem libido, você busca uma causa. E aí, muitas vezes, essas raízes, né, da causa, ela tá lá nos primeiros contatos com a sexualidade. Se ela teve um abuso, se ela teve uma família que foi muito castradora, né, na questão
de sexualidade. Se ela tem um parceiro que também costuma castrá-la, né? Ou tolir essa mulher de certa sedução ou de soltar. Então, tudo isso envolve. E aí demanda um tempo para você conseguir extrair isso da pessoa. Porque por mais que ela seja falante, ela quer falar ali do que está acontecendo agora. Né? E você precisa navegar um pouco mais da onde que vem a questão. Interessante. É um trabalho que bem maior do que só aquela abordagem inicial. É um trabalho bem né? maior. Muitas precisam mesmo só falar. Eu falo que às vezes ali eu sirvo de PROCON. Só ouvindo as reclamações. Ela quer reclamar. Ela Você deve ficar sabendo de coisas. Não, ela quer falar que o marido faz isso, que faz aquilo, ou que não faz isso, que não faz aquilo, que aí ela deixa de fazer certas coisas. Então ela reclama. Muitas vezes a primeira sessão é só para ela desabafar. Depois que ela fez esse processo, aí ela consegue limpar, né, a cabecinha dela para ela ver, opa, vamos ver onde que eu vou mexer agora, por onde eu vou, onde começou. Então demora. Quando o maior motivo, o principal motivo que as pessoas te procuram, sejam homens, sejam mulheres, no caso, vamos falar de mulheres primeiro, qual é o maior motivo, assim, falta de libido ou qualquer outra coisa? A mulher é falta de libido, falta de desejo, e o homem tem sido ejaculação precoce. Estamos aí com uma demanda bem grande de ejaculação precoce. Bom, pelo menos eles estão manifestando mais agora essa ejaculação precoce. Então, eles estão procurando, porque chega lá, a mulher, ela já não aceita mais aquela piadinha de que, você foi tão gostosa que foi antes do tempo, Foi rápido. né? Ela já não tá mais aceitando. Então, ele foi rápido, ela emburra, fechou a cara, né? E fica ali, e aí, agora? E eu? Né? Como que eu fico? E aí, o cara começa a passar vergonha. Então, ele tem procurado mais para isso parar. Ejaculação precoce, isso acontece com, assim, dentro de uma média de idade, assim, qual? Olha, o que antes era acima dos 50, hoje eu tenho casos lá com um rapaz de 22 anos. Isso é baseado em quê, por exemplo? O que você acredita isso? Ansiedade. Ansiedade? A ansiedade, ela gera, né, esse movimento ali dele gozar antes do orgasmo. Dele ejacular do líquido dele, né, a forma ser tão rápida que ele mal sente o orgasmo dele. Então, para ele também é insatisfatório. Não é que para o homem é satisfatório, que rapidinho ele colocou lá e conseguiu. Não, né? Ele quase não sentiu o orgasmo. Ele logo ejaculou. E quando ejacula, né, o pênis entra num período ali de descanso. Acabou. Tem que E aí o esperar psicológico pra já entrar era todo. também, né? E a mente do cara também não é a mesma. Aí ele entra em conflito com ele mesmo, que ele começa, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Muitos não conseguem lidar bem, então eles ficam também chateados, não conseguem mais desenvolver ali o namoro ou a relação, porque ele se fecha com vergonha. Muitos relacionamentos fracassados, você acha que deve ser isso? Você que vivencia isso dia a dia? Eu acho que isso não, porque a mulher ainda, ela consegue fazer um malabarismo, né? E fala, não, peraí, né? Não vou levar... Ela não leva tanto em conta a questão do sexo no casamento. Se o cara é um bom pai, é uma pessoa bacana, ele é companheiro e tal, ela vai ainda levando. Tem. A mulher, ela não é tão ligada assim no sexo para a questão do casamento. Mais ligada ao... Agora, o homem aquele homem que é um homem ativo sexualmente, dificilmente ele fica num casamento sem sexo. Às vezes a mulher também leva em consideração um monte de coisas, né, mano? Não leva o sexo em consideração com o marido também. A mulher veio de uma questão que ela veio para ter filho. Pra ela servir veio, o cara, né? Ela veio para constituir a família e tal. E ele cresceu sabendo que ele ia ter uma mulher para transar. Entendi. É bem diferente, né? Uma visão de um e de outro. É claro que a gente já tá desconstruindo muito isso. Isso é uma parada meio que do machismo também, né? Sociedade e tal. Né? Muito, é uma construção. Foi uma construção. Dentro desse assunto também, você acha que os caras tendo a ejaculação precoce mais cedo, você acha que isso também gera muito por se masturbar muito quando é moleque? Tem um colega meu... Um primo meu, um amigo meu... Um primo meu. Cara, toda hora. Tem um primo meu... 10 por dia tá na média, né?
Não é. Não é por ele se masturbar. Se ele costuma se masturbar muito, ele acaba criando um vício. Então, ele vai reproduzir esse vício numa relação sexual. Ou ele vai preferir a masturbação do que a relação sexual. Mas ele não tem muito a ver com a ejaculação precoce, não. A ejaculação precoce, realmente, ela é de um movimento ansiolítico. A não ser que ele tenha alguma questão física, né? Mas senão vai ser bem ansiolítico. Ele tá ali muito ansioso, ele não sabe o que fazer, ou ele tá num primeiro encontro, e aí ele começa a ir rápido, e toda vez ele, eu tô nervoso, aquela pessoa tá me intimidando, ele acontece rápido de novo. Ele perde o controle do corpo dele. E existe algum exercício físico, assim, também, mental, pro cara fazer, pra Tem. melhorar isso? Tem, e eu trabalho com a questão psicológica e com o exercício físico para ele fazer, para ele manter de novo o controle. Como eu sou formada em Tantra também, né? Então eu consigo colocar essa ferramenta junto ali com a ejaculação precoce. Então eles conseguem desenvolver um tempo bem grande sem ejacular. Manter um tempo, né? E essa terapia dura quanto tempo ali para chegar a ter resultados assim? Umas 5 sessões. Se o cara chega lá com a ferramenta funcionando 50%, o soldado já tá meio abatido. Já é mais fácil. Não, então, aí, um exemplo, porque depois que morreu já era, irmão. Perdeu a guerra. O homem tem 2 mortes, né? A natural e essa, né? E aí é o seguinte, ele tá ali, ele funciona 50%, ele vai lá já desesperado. Tipo, doutora, ferramenta tá parando e tal, tô dando tiro e o fuzil não tá mais funcionando. E o que eu faço? Existe algum exercício físico, mental pra melhorar o desempenho, pra desenferrujar o fuzil? Essa terapia funciona pra isso, né? Um amigo Ela meu, funciona pra o tio isso. meu. O tio meu mandou perguntar. Um parente, né? Meu primo mandou perguntar. Meu primo do colega meu falou que o tio dele... Mas tem exercícios específicos ali com a contração do assoalho pélvico que ele vai mantendo para de novo criar um movimento de manter mais tempo, né? A pressão sanguínea no pênis. E aí ele consegue manter aquela ereção por mais tempo, ele consegue prolongar a onda orgástica ou até mesmo sentir a onda orgástica e não ejacular. Porque existe o orgasmo e existe a ejaculação. São 2 coisas diferentes. E elas não são ligadas. Muitas vezes o que acontece, né, é que nós somos condicionados a ter um orgasmo e ejacular. Isso o homem, né? A mulher nem tanto. A mulher tem também um líquido, mas nem todas expelem esse líquido. Quando você consegue mostrar para ele que tem uma diferença e que uma coisa é a onda orgástica e a outra é o líquido que sai, então ele consegue manter essa onda orgástica no corpo e não ejacular, que é o chamado orgasmo seco. É, doideira isso aí. Nova, hein? Essa é nova, hein, Valão? Essa é nova. Tem muita coisa bacana. Como se caracteriza um cara que sofre com ejaculação precoce, por exemplo? Então, você conta os minutos, ele fala, passou de 2 minutos, não tem não, passou de 1 minuto, tem. Então, eu não costumo receber queixas assim em questões de tempo, né? Ou não costumo caracterizar pelo tempo. Se aquele tempo para ele, de 2 minutos, 10 minutos, de 1 hora, foi insatisfatório, aí eu já caracterizo como ejaculação precoce, né? Porque às vezes ele segura 5 minutos, ou às vezes ele segura meia hora e para ele não tá bom. Eu tô rápido demais, porque tem pessoas que às vezes só no rally rola já ejacula. Outros é a penetração e é um determinado movimento da penetração ou uma posição específica. Então ele chega para mim lá e fala, olha, não tem jeito, a mulher ficar de 4 eu não consigo segurar, né? Então tem ali também um descontrole e uma ejaculação rápida naquele movimento. Mas isso, por exemplo, às vezes, igual você falou, questões de movimento, posições, a uma ou outra, o cara ou a mulher vai sentir mais prazer do que uma outra. Vai. Não é meio que natural? Ou não é? Por exemplo, meio ali que me deu mais natural, prazer. mas aí pra ele tá sendo insatisfatório, porque ele não tá conseguindo segurar. Como eu já tive um caso lá que o parceiro, ele tinha ejaculação precoce
E a ejaculação precoce dele acontecia exatamente quando a mulher ficava de 4. A mulher sabia desse episódio, mas mesmo assim ela falava, olha, eu só tenho prazer nessa posição. Pô, ela também implica, né? O cara tá na onda ali. Pô, só não ficar... Imagina, agora. 1000 posições, vamos levar só do cara. Sacanagem, e aí- começa a treta ali. Aí a briga, o casamento acaba ali, tá? E aí ele fica arrasado. Além dele já tá achando ali que realmente ele tá com um problema, ele começa já a ficar arrasado porque ele não consegue satisfazer aquela mulher na posição desejada. Que ela dela. mais gosta e que ele tem mais problema, né? Exatamente. É, não bate não, aí mesmo, é Rapaz, separar aí é mesmo. treta, tá? Se eu fosse um psicólogo, eu falava, nesse caso, separa. Não tá batendo as coisas. Tem Não, sai soluções. Não é possível pra ser que eu Mas falo, não tem dá. Cara. soluções e hoje eles estão bem. Ah, que mesmo bom, né? nessa posição, apesar que agora Isso acho que que eu ela já Parou, variou Ela o entendeu cardápio. ele ou ele... Acho que ela parou, né? Então, quando a gente recebe uma demanda dessa, às vezes eu recebo só dele, não recebo dela. Então eu não sei também o quanto essa mulher está fingindo para aquele episódio acontecer rápido e ela se livrar da situação. Nossa. Porque acontece. Tem muita mulher que, não, eu vou fazer rapidinho, né? Só pra deixar ele feliz, eu faço de conta que tá bom e tal, e acabou. Isso agrava o problema também, né? Agrava o problema, porque ele carrega a culpa, E né? na hora da Enquanto discussão, a hora ela vai virar e falar... ela vira e fala. Aí você tem que resolver tudo isso lá, esse problemão tudo. Aí você tem que olhar todas essas variantes pra saber de onde está vindo esse problema. Se realmente é um problema dele, se realmente é um problema que ela está ali alimentando, né, ainda esse comportamento para ele continuar reproduzindo. Da hora. Doutor, Sileide? Tem que chamar de doutora, não tem como. Você, ejaculação precoce, você falou que é um dos casos que os homens mais procuram, né? Você também citou a disfunção erétil, né? Que é um assunto bem procurado também no Bem tratamento. procurado. Isso. Quando, às vezes ele vem com uma ejaculação precoce. Se ele não trata isso, logo ele vai ter uma disfunção erétil ou uma perda de libido. A coisa vai virando uma bola de neve. Ele começa a ter uma ejaculação precoce, aí ele começa a ficar desanimado para a relação. Ele começa a pensar, olha, pra que eu vou? Vai ser tão rápido, vai ser frustrante, a mulher vai achar ruim, ela vai reclamar. Então ele começa a não ter mais libido. E aí a falta de libido, dificuldade de manter a ereção. Tudo é uma coisa que Então vai ligando tá a outra. tudo bem emaranhado, né? Muitas vezes ali tá bem agarrado. Qual o assunto mais louco, assim, incrível, insano que você já escutou durante essa caminhada aí? Insano. Você falou assim, não tô ouvindo isso, cara. Você falou assim, não é verdade. Eu acho que assim, o caso assim que a situação ou o assunto que me desagrada, que não é confortável pra mim, né? É quando eles chegam com certos fetiches ou distúrbios que envolvem animais, Nossa. né? Ou menores de idade. Nossa. Você já presenciou menor com fetiches com menores de idade? Já ouvi, né? Já ouvi relato, mas aí eu logo corto porque eu tenho filhos, então não tem assim, nem eu não base. tenho estrutura, eu não tenho. Confesso que eu não tenho estrutura para lidar com esse tipo de pessoa. Então, quando ele tem já esse problema, eu já encaminho ele para outra pessoa, psiquiatra. Uma polícia também é bom. Calma aí que eu vou resolver esse problema. Com esses delegados bons Eu já aí. tive um caso assim bem, eu acho que foi realmente o mais traumatizante para mim, mais cabeludo, foi uma mulher que me perguntou se tinha algum remédio para diminuir a quantidade de esperma. E aí a gente conversando no meio lá, a gente fez terapia online até na época que ela não era daqui. E aí ela falou que ela tinha um filho. O filho era deficiente, né, mental, então ele vivia na cadeira de rodas. E ele gritava muito quando ele estava tendo uma ereção. Então ela resolveu ajudá-lo, achando que isso ia Aliviar ele. aliviar. Enfim, né? Existem várias formas de ajudar, né? Pedindo psiquiatra, médico para dar um remédio, ou
no último caso, eu acho que até você arrumar alguém para fazer isso. Agora, a mãe, né, se colocar nesse papel, ela tem um certo gozo. E a chave inicial dela ainda, a inquietação inicial dela, era um remédio para diminuir a quantidade de esperma. Então, ela não tinha intenção de parar. Então, aquilo foi muito pesado para mim. Foi muito pesado, foi muito bizarro, foi muito pesado. E aí sim, eu tinha o telefone e tudo mais. Né, eu contatei uma amiga que era da cidade dela. E aí consegui assistente social que fosse ver a situação. Onde estava tendo. E é bem pesado. Isso aí eu acho que não dá pra mim não, ouvir um negócio desse. Agora sim, pra mim o que tá virando rotina, até se você olhar lá no Instagram, é homem que quer ver a mulher dele sendo penetrada por outro. Por outro homem. O chamado cuckold. Cuckold, o nome que dá pra corno manso. Pra corno. Cuckold. Boa. Cuckold. Uma pergunta que você deve ouvir muito tem 2 adolescentes da mesma idade, da mesma série, 2 adolescentes de 13 anos. Um tem 1,90 m e o outro tem 1,60 m. Tamanho é documento? Eu tava tentando entender a pergunta aqui, o que esse cara vai fazer? Então, não. Tamanho não é. Depende também do ângulo de quem, né? Do ângulo é massa. Mas assim. Tá bem de lado, às vezes não é coisa mais. Né? Pra baixo, se a gente for pensar na anatomia feminina, para o prazer dela, não é documento. Entendi. Porque a parte que ela é mais sensível, que ela sente mais prazer é externo, que é o clitóris. Então, basta ter alguma coisa ali, ou até uma outra vulva que for friccionar, vai conseguir fazer essa mulher ter prazer. Então, para o prazer feminino, não é documento. Agora, para esse homem que tem um aparelho menor, né? Para esse homem que tem, então, um pênis menor e ele tem problema de autoestima, ele não se aceita ou ele sofre rejeições, para ele é um problema. Existe alguma coisa pro cara diminuir ou aumentar? Existe cirurgia íntima. Cirurgia? Existe cirurgia. Às vezes o cavalo, né? Mas o que? Emenda alguma coisa? Como é que não emenda. Existe, na estética mesmo, eles fazem um enxerto, né? Que vai inchando ali, então ele vai crescendo. Ou quando se tem um tamanho que é muito avantajado, aí o urologista pode avaliar e diminuir. Cortar um pouco. Aquelas 10 centímetros ali, né? Exato. Porque às vezes você tem uma coisa assim muito grande e não sabe usar também. Imagina o cara chega depois e fala, doutor, seguinte, patroa lá em casa sentiu falta, tem como devolve. Mas o cara faz cirurgia pra diminuir, às vezes o cara é um cavalo ali, né? Você não sabe que o cara é gente. Cavalo humanizado. Insano, o cara é um louco. Então, se ele é grande, ele já vai saber que não dá pra colocar tudo. O canal vaginal da mulher, quando ela tá excitada, né? Ele dilata e aí ele chega a 15 centímetros, vamos pôr, o máximo dele. Então, se o cara tiver 18, 20, já vai cutucar o útero e vai machucar. Só tem 15 centímetros no canal? Só. Então, assim, vai machucar. Se ele tiver mais do que isso, né? Então, você imagina aí, vamos pôr um Kid Bengala, né? É um bom exemplo. Que deve ter aí seus 25, né? Não vai colocar tudo, porque 20, vai machucar. 28. É insano, cara. O cara tem que ter uma consciência assim também pra não matar, né? Não dá. Nem na garganta profunda. Falou de matar e falou de útero. Sexo na gravidez, como é que funciona? Se tem algum risco, se tem algum cuidado específico? A partir do 3º mês, né, que o bebê já tá mais seguro ali dentro, na bolsa dele, não tem problema o sexo convencional, digamos assim. Sem loucura. Como assim? Sem cabeça pra baixo, nada disso. Né? Isso, sem aquelas piruetas ou as performances do Kama Sutra, né? Do Kama Sutra, pode crer.
Nada Mas disso. dá pra fazer sim, tranquilo, não tem problema Até os não. 9 meses dá pra fazer de boa ou é Não, errado? até o dia de ganhar mesmo. Depois de ganhar tem que respeitar toda a quarentena? Tem pessoas Você também que não sim. parem, não. Você é doido. É uma pessoa que tá ali, tá? É um ser humano. Ela precisa desse tempo pro aparelho genital dela voltar, né, ao normal para É, Um ela. amigo meu queria saber. Aí, Não, claro, Entendi. um primo, né? Agora tem colega brincadeiras que dá pra fazer. A gente tem que lembrar também que sexo não é só penetração, né? É, tem bastante coisinha, né? Muitas vezes a gente fala de sexo, que vai machucar o bebê e tal, mas sexo não é só penetração. Sexo oral Oral, é né? sexo, né? Sexo anal é sexo. Estímulos, o corpo todo é orgástico. Então eu fiz uma mulher gozar em outras áreas, na orelha, né, em outros buracos, é sexo. Interessante na orelha. O sexo anal, ele é... Na orelha? Ela falou na orelha. O sexo anal, ele é prejudicial também? A gente vê muito tabu, né? A gente tabu é sobre o sexo anal mais ainda. Uns falam que é prejudicial, outros falam que não é, uns falam que deve fazer, que não deve. Como é isso aí? Não é prejudicial se a pessoa estiver a fim de fazer. Se ela tem vontade, se ela tem desejo, se ela aceita aquele tipo de sexo, se ela sente prazer, né? Vai ser bom. Agora, uma pessoa que não gosta, que faz, vamos supor, por obrigação, vai ser prejudicial. Ela vai ficar tensa, a musculatura dela vai enrijecer, na hora que penetrar vai doer e vai machucar. Vai ser prejudicial. Então, fica como um acordo, principalmente, né? Exato. E aí tem todas umas coisinhas também que tem que envolver, porque ali não tem lubrificação própria. Então tem que ter um lubrificante extra, tem que ter uma posição para não doer, né? Tem todo um cuidado ali. Cuida. Um cuidado. Não é só chegar e fazer. né? Não. Tem toda também uma preparação, uma preliminar, né? Rola um dedinho, rola uma língua e tal. Tem que preparar o Tem que terreno. preparar o terreno. Antes de entrar em campo, Beijar Beijar o gramado, tem né, que doutor? jogar. O time tem que estar aquecido, né? Pra poder entrar em campo. Ali precisa. Não é algo como o canal vaginal que muitas pessoas já chegam ali entrando, não. Você tem que preparar mesmo para a mulher relaxar, para ela sentir a vontade, o fogo estiver alto, para ela não sentir dor e sentir prazer. você disse que o fetiche masculino que tá em crescimento aí é o corno. Cuckold. O cuckold. Cocô. É que eu traduzo pro nosso português. O corno, significa? o cuckold. Porque significa corno, né? Corno manso. Perfeito. E o feminino? Existe também, ela também tem o cuckoda? Tem mulher que gosta, sim. Tem mulher que sente atração em ver o parceiro dela, né? Eu tive até uma cliente há pouco tempo que ela ficou muito excitada quando ela viu o parceiro dela ser penetrado por outro. Não por outra somente. Ela né? não queria ele com a mulher, quer ver ele com outro homem. Ela encara como uma concorrência se ele estiver com outra mulher. Então, na brincadeira ali, no menage ali, ele foi penetrado por outro homem e ela ele adorou. gostou. E ela também, né? Só pode, porque, pelo amor de Deus, E todo cara. mundo ficou feliz, né? Sim, porque tem que rolar um acordo, né? Olha, vai interagir Pô, assim e tal. Tá todo mundo bem Imagina com isso? você, cara. Não imagino. Eu não sirvo como exemplo, cara. Mas então, isso é comum, doutora? Ou é raro esse tipo de coisa no seu consultório lá? Não é raro. Não é raro. Não é Eu espero você raro. falar que é raro, doutora. Fala que é raro, por favor. Não é raro, infelizmente, assim, tem cada vez mais aparecido casos, né, de pessoas liberais. Nossa, demais. Você tá maluco. Isso é amor pela mulher. Mano. Sim. Se você olhar lá nos meus stories, quando eu abro caixinha de confessionário, o que mais aparece de confessionário eu tenho vontade de ver minha parceira com outro, eu tenho vontade de fazer brincadeira 3, eu tenho vontade de fazer... Então, assim, eles querem colocar mais pessoas No meio. né, no meio. Galera, ó, vai pra galera. Você acha que cara o gosta de ir sexo pra galera. é convencional, né? Como a gente tá um pouco mais acostumado. Fica Monogâmico, Fica perdendo espaço, então, numa sociedade assim. Bom, pelo que a gente vê, sim. Não era até então tão falado, né, a questão da não monogamia, dessa liberdade sexual. Mas, conforme a gente vai ganhando terreno, de falar cada vez de forma aberta e natural sobre sexo, também vão aparecendo
os desejos, né, e os fetiches. E aí eu vou me dando a liberdade também de fantasiar e praticar. Porque fantasia já existe na cabeça de muitos. Se você perguntar qual a maior fantasia do homem, ele vai falar que é sexo a 3. Pelo menos a maioria. Então, hoje, quando você fala com a mulher também, qual a fantasia da mulher, ela fala que é estar com outra mulher. Então, já é uma fantasia que fica ali, mas não é falada, não é verbalizada por vergonha, por tabu, por crenças, enfim. Então, quando você joga no anonimato, eles No são... direct, né, doutor? Aí eu te pergunto. Essas fantasias, assim, de incluir mais pessoas, essa fantasia inclusiva, ela vem, às vezes, por, talvez, uma insatisfação com o parceiro, ou com a parceira? Não tem nada a ver. Não, né? às Ou vezes tem a nada a ver. brincadeira com o parceiro é tão boa que você quer Chamar mais gente. ter algo, ter algo pra somar. Mas isso aqui é tão bom que eu vou chamar um amigo. Vou chamar um cara. Exato, Às vezes ele tem ali, aquele casal tem uma intimidade tamanha que a fantasia flui. Fantasia é um campo lúdico. A gente tá falando de um campo lúdico. Então, muitas vezes a minha fantasia lá é ter mais outra pessoa, mas aí é fantasioso na minha cabeça. Quando eu trago essa fantasia pra uma realidade, quando eu verbalizo, é um fetiche. Olha, querido, vamos colocar mais alguém e tal, o que você acha e tal. Já é fetiche. Já é um fetiche. Saiu do campo lúdico, da fantasia, Virou uma foi pra realidade. realidade. Cileide, doutora Cileide, a gente vê fantasias de vários tipos, né? Igual você falou que algumas coisas aqui bem diferentes, né? Quando separar isso de uma doença, vamos botar assim, que às vezes o cara tá, ou a mulher tá numa fantasia tão louca ali, mano, que chega lá no seu consultório, não sei, você fala, não, isso já é doença, irmão. Sim, existe, né? Quando que ela deixa de ser fetiche? Quando a pessoa não consegue mais ter satisfação sexual de vias normais. Por exemplo, né? Tem o casal lá que pratica só os dois, mas de vez em quando eles têm um fetiche de fazer na janela, com a sensação que tem mais pessoas olhando. Ok, de vez em quando eles vão lá na janela, fazem e acabou. Agora, se ele só consegue ter prazer se ele estiver exposto àquela situação de visualização, aí já não é mais um fetiche. Aí já vira um distúrbio. Aí tem que tratar. Aí tem que tratar. Que aí é doideira, né? Mas quando a pessoa tem um fetiche desse aí, de fazer na janela, sei lá, das mais variadas aí, O exibicionismo, o né? exibicionismo ou outra qualquer, com o tempo, isso não vai ser exclusividade deles, não? Tipo assim, eu só vou ter prazer daquela forma. Você não acha que é um caminho natural, não? Não, Não, né? não é natural, é um fetiche. Natural é a gente fazer de várias formas. Né? A gente fazer... variado, fazer na cama, no banheiro, na cozinha, enfim, em qualquer lugar, né? Não só depender daquela situação de visualização de alguém. Nesse caso aí da janela, né? Porque ele tá na janela porque ele acha que alguém tá olhando. Ele está se expondo, ele está se exibindo. Então, esse exibicionismo é um fetiche. Quando ele sai, quando ele não consegue mais fazer escondidinho lá no quarto, só os dois, que ele só consegue ter prazer naquele formato, aí já é um problema. Aí já virou tratamento, tem que tratar. Aí tem que tratar. Imagina. Exato. Tá passando gente lá na rua agora, vamos. Corre lá. Dependendo de onde você estiver, é até perigoso, né? Porque tiroteios, né? Um bairro mais violento, não é bom ficar na janela fazendo essas coisas. Dependendo do tipo de vizinhança, hoje em dia também, né? Vai que o vizinho não gostou. Amanhã você aparece no jornal, né? Olha, você tá saindo no balanço, né? É claro que você é um profissional do assunto, né? A gente respeita e claro que a gente entende muito isso. Mas desperta algumas curiosidades na gente, né? Cara, quando você tá lá no seu consultório, mano, tá lá atendendo, aí você ouviu uma história muito louca, os pacientes, né, saíram. Você não fica com aquela ideia, não? Fala, cara, que loucura que esse cara tá fazendo. Claro que... Na frente ali, você não pode dar uma respiração diferente, né? A pessoa tá contando. É a cara de paisagem, é como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo que estivesse acontecendo. Saiu dali e fala, puta que pariu.
Que viagem é essa? Meu Deus, aí você vai dizer, meu Deus, o que eu vou fazer? Igual eu tive até que fazer um Reels outro dia. Realmente foi bem bizarro, né? O cara falou assim que a parceira dele pediu pra ele ejacular no pão e ela comeu. Ave Maria. Eu não consigo ouvir uma parada dessa sem expressar alguma coisa, não. Então, como não foi no consultório, como foi ali ainda no Instagram e tal, né? Eu ouvi isso. Falei, não, eu preciso futucar aí o povo. Nossa senhora. Que gosta de... Fica mal com A manteiga ficou diferente, né, gente? É diferente, né? Aí você ouve isso e fica assim, diferente. não, que isso? Não, que isso, que louca. Fetiche. Imagina, você comendo um pão. Não imagina. Você já olha pros próximos pães quando você Eu não for como comer. pão. Eu gosto. Confesso que eu passei pelo menos uma semana olhando, Conferindo se é manteiga mesmo. conferindo se é clara manteiga. Que hilário, né? Toda vez que eu pergunto algumas histórias dos seus atendimentos, eu tenho medo da próxima experiência. Né? Olha, é porque a gente não é acostumada a ouvir nem de sexo convencional, né? Vamos supor, papai e mamãe. Normal. Quanto mais dessas variadas situações. Mas tem muitas, né? Louco. Tem a mulher que deu um soco no marido porque viu ele tocando o fiofó dele, Ela deu um soco no marido dela, porque viu ele... se tocando. Rapaz. Ele tava lá, tchu. E ela já chegou de alegre. burrão. Não, tô fazendo Ela deu um teste de soco na exame, cara pô. dele. Novembro. Como é que fala? Se auto... Sei lá, cara. Alguma coisa assim. Não sei, se tocou. Caraca, e ela chegou de murro já e falou assim, Já não é chegou isso, no você é murro. homem. Essa palavra não tem nem verbalização, tem. Tem não. Se tocou-se. Fio terra. Fio terra, pronto. Você tá falando com a especialista, Fio ela sabe terra. todos os termos. Fio terra. E também é um dos feitiços, né, doutora? E assim, a sorte é que ela me procurou ainda pra desvendar isso, porque quando ela chegou pra me contar, já tinha rolado 6 meses da situação, ela já tinha separado dele por causa Por de causa um fio disso? terra. Ela já tinha separado dele, ela já tinha cortado relações, tudo, não falava mais, já tinha difamado ele ainda pras amigas, aquela coisa toda. Só que ainda estava tão inquieta porque ele procurava ela ainda. E aí ela me procurou com muita raiva. Eu lembro que ela chegou ainda, ela falava, tinha muita raiva, que ela falava, você não acha que isso é coisa de gay? Eu Não sei. não acho. Né? Você não acha? Não. Sério? Porque eu não vi nenhuma sinalização ali de homossexualismo. Vocês viram? Vi. Eu não vi não. Você viu? Não era pra responder. Como é que era pra responder? Eu não vi não. Porque... Não vi porque eu não estava não. presente, mas pelo seu fato eu concluí. Só por um fio terra. Você nunca levou um fio terra? Não, obrigado. Qual o problema com o fio terra? Não é que é problema, é porque você perguntou se eu vi Quem é alguma de sinalização elétrica, homossexual, quem né? tomar choque, Eu nem de elétrica gosto. Não sou dessa área. Tenho Se eu medo te de tomar falar que tem choque. homossexual que não gosta de ser penetrado. Você imagina, Negócio se de quê, homossexual... então? Peraí. Você imagina, se tem homossexual que não gosta de ser penetrado, imagina homem. Aí... Hétero. É estranho. Aí, aí Ele gosta de vem... quê, então? É, Não pergunte assim. Ele gosta só dele De homem. colocar... Ele gosta de homem. Essa é a questão. O homossexual Só ali, comer mesmo. ele gosta de homem tanto de forma afetiva quanto de forma sexual. Ele quer só comer, né? Isso é o que liga o homossexualismo. Entendi. Agora, se ele é ligado afetivamente à parceira dele, a mulher, mas de vez em quando rola uma brincadeira com outro homem, ele também não é homossexual. Não é gay. De vez em quando fumar uma vez não é viciado. Não. Entendi. Entendeu? Não. Você não é um viciado, cara. Não entendi não, cara. Para com isso. Tipo, se você tá falando que é uma pessoa que tem um relacionamento com uma mulher, tem relação afetiva com a mulher, e fica uma vez com um homem de vez em quando, então final de semana, sábado, não tem nada pra fazer, vou pegar um cara aí. Sim. Esse cara não é gay. Não. Ele é o quê? Ele é um hétero. Ele é um hétero macho, né? Sim. Ele é um De hétero. vez em quando dá uma recaída. Ele é um hétero. hétero com masculino. Até surgiu ultimamente a palavra bi, né? Ele é bi. Mas aí, pra ele ser bi, ele teria que ter afetividade também.
Ele teria que ter afetividade Ele só por fica uma de mulher e sacanagem para um com o outro homem. É. Igual Então, de não, ele só putariazinha. vai lá, deu aquela Cara, você é brincadinha. gay, cara? Não, só de sacanagem. Não, e deslizou, às vezes quer fazer, aconteceu e ficou com o cara ali. É, só deu aquela brincada lá. Ele passou numa casa de massagem e o sabonete escorregou e Acontece, tal. né? Pegar. Eles falam do Acontece, normal, não né? acontece? Não, acontece não. Acontece, ela vai pagar, acontece. Você tem mais um leque aí de mais, então você pode pagar, acontece, que então acontece, né? Ela falou, acontece. Acontece. E aí, nesse caso aí desse casal, né, depois que eu expliquei pra ela realmente, e até falei assim, olha, Ela isso começou a não tem ajudar problema ele, né? nenhum, né, dele se autoestimular, dele se tocar, se ele sente prazer ali, se ele tá fazendo esse ato, ok, qual é o problema? Entendi. Existem outras variantes? Aí não existia. Tá vendo, né, mulheres? Então ela voltou pra ele, ela pegaram seus voltou pra maridos ele, aí. ela casou com ele, estão casados, felizes. E até hoje e ela hoje fala. hoje ela olha e fala bem assim: hoje eu ajudo meu marido nessa pessoa. Exato! Agora ela ajuda, ela entra na brincadeira. Entendi. Olha, eu vou ele deve contar pra ficar vocês muito que a alegre, mulherada tá adorando fazer fio terra, tá? É mesmo? É uma tendência aí pro 2022, Olha será? aí, mulheres. Quê? O próximo verão? Vocês estão fora Mulher, do se você estiver mercado. assistindo isso aí, pelo amor de Deus, sai fora. Então, se você pegar seu marido ali, né, se tocando aí de forma diferente, ele não é gay não, o gente. toque dele mesmo, né? Ele não é gay. Fica tranquilo, tá? Eu tô tranquilo. O homossexualismo, agora falando de forma mais séria, né? O homossexualismo, preconceito é enorme na sociedade, né? Isso é fato. Pro lado masculino, acho que tem um pouco mais, né, doutora? Pelo machismo que a sociedade já tem de anos, né? De anos, entendeu? Então, tipo assim... Quando isso acontece, por exemplo, chega no seu consultório lá e a pessoa é um homossexual, masculino, ele tem com você sente que é um tabu maior pros homens? Assumir, ou falar, igual você falou, que gosta de sentir prazer de formas aleatórias. Ele não chega assim de primeirona falando, não. Sou gay. Ele começa, a não ser aqueles que já são bem resolvidos com a situação, então eles vão chegar e vão falar, olha só, tô casado com a mulher, mas eu sinto atração por outro homem e eu quero ficar com outro homem. E o que você arruma? Ok, vamos então, né, fazer uma separação aí, porque não tem por que você ficar mais com essa outra pessoa, a não ser que a outra pessoa saiba e concorde ali e faça parte desse trisal. É, né? Sempre tem uma solução, né? Sempre tem uma solução, né? É o que a gente chama Separa aí de... junta, né? O que eu não posso é ficar enganando o outro, Entendi. né? Assim como são as traições, né? Você dá notícia pra mulher também, assim, ó, seu marido Seu é gay. marido gosta, tá? Não, ele tem que É falar. ele que tem que falar, né? Você Ah, vai você ter não- que ser homem pra assumir que você é gay. Ele tem que falar. Você não ele chegando e tem fala que assim, ó, verbalizar. o cara gosta muito. Você não fala assim, não? Não falo. O que eu posso fazer é juntar os dois e tá ali intermediando a situação. Acontece de tipo assim, o cara é gay e ele olha e fala bem assim: não, eu sou gay, mas eu gosto da minha mulher e tal, quero continuar com ela. Sim, Mas, sim, acontece. Até no nosso meio, até no meio hétero, acontece. Às vezes o homem já perdeu o desejo pelaquela mulher, né? Ele já não tem mais tesão por ela, por nada, mas ele se sente ainda afetivo com ela, porque é mãe dos filhos, ou porque ela Uma acabou pessoa boa, né? virando uma parente, uma amiga, né? Ou a constituição de família, ele não consegue se separar dela. Porque ele se vê ainda ligado mesmo, e aí eles começam o quê? A ter relações extraconjugais. Assim também é no homossexualismo. Se o cara, no meio do casamento dele, se entendeu, resolveu assumir que, eu gosto mesmo, é de homem e tal, mas, poxa, ela é uma pessoa tão bacana, né? Mãe do meu filho, eu gosto dela também, ela me ajuda muito, a gente tem companheiro. E aí? Só que aí eu não tenho mais sexualidade com ela. No lado feminino, isso é mais fácil de lidar? Isso acontece mais, né? A mulher hoje, vocês podem ver que tem muito boato ainda, que a mulher separou de fulano, casou com fulana. Acontece. É isso aí. Muito. Mas é mais fácil de assumir pra uma mulher também, questão de preconceito, né? É mais fácil. Porque o cara Ela largou a é. mulher e ficou com outro cara, geral, fala assim... Ele tem um peso, né? O Até homem, pra ele tem um mulher, ele olha e peso. fala, pô, a mulher perdeu pra um cara. É, Tem isso, tem.
Eu acho que o lado masculino tem muito mais peso. Ele tem o peso do masculino, do macho alfa, do homem, do que sustenta a casa, né? E aí, fulano largou a mulher e filhos. Quando acontece o contrário, não é tão escandaloso, né? Não é tão pesado, a mulher simplesmente pegou e foi embora. Que ela geralmente carrega os filhos, né? O cara fica com aquela carga de ter desamparado ali uma família, né? Largou. E não vai que vai morar com outro cara, né? Exato. Já passou pela sua cabeça, não, né? Não. Tô bem. Só pra saber tô mesmo. Tô bem tranquilo. Graças a Deus. Qualquer coisa você chama Tô bem no direct. resolvido. Tô bem resolvido. Qualquer coisa você chama no direct. Casos e casos, assim, casos de família. Loucura. Casos de família. Como tem outros casos de família, assim, bem esquisitos, né? Que é o do cara que pegou a sogra. Esse aí é o cara. O cara pegou a sogra? Ele pegou a sogra. Não existe no praia dessa. Ele pegou a sogra. Isso não é crime, não? Não é. Ainda não. Ainda não. Mas, assim, eu não sei quem é pior, né? Os dois é pior. O cara que pegou a sogra pegou ela, o gênio, né? Se a gente for julgar, ela é pior levar do pro que júri popular, ela talvez ela tenha um ele. peso maior, porque ela é mãe. Né? E ele não é mãe. Ele é um safado. Olha lá. Ela rebolou, ele pegou. Que doideira. E é bem desse... Eu tava hoje mesmo Imagina, falando sobre isso. o moleque chegar em casa e falar bem assim, aquele ali é meu pai, apresentar minha namorada pra minha família. Aquele meu pai, agarradão lá. Aquela ali é minha avó, que é casada com meu pai, e aquela ali é minha mãe. Embora tudo. A gente percebe que separa sexo de sentimento, de afetivo, de qualquer outra coisa, assim, que envolve ali... Sexo é sexo. Sexo é sexo, né? A gente percebe isso quando você começa a falar. Dessa forma, por exemplo, a relação sexual não tá ligada a sentimentos, a outras coisas? Não. Pra ser bom? Pra ser bom? É. Não. Tem pessoa que gosta só de sexo. Entendi. Que ela não quer se envolver emocionalmente. Então ela vai lá, só precisa do outro pra jogar. Jogou, entrou na brincadeira, pau, acabou. Cada um foi pro seu canto. No caso, mulheres que, por exemplo, às vezes a mulher é casada com um cara e fala, eu gosto muito dele, amo, mas eu gosto de sexo com outro Beltrano. Exatamente. Acontece. E acontece muito, tá? Tem muita mulher hoje nesse cenário de que, eu tenho um PA. PA? Pronto atendimento. Pronto atendimento. Porcaria. Pau amigo. Pau amigo, claro, pau amigo, pô. O que a gente ia pensar, né? O pau amigo, então, é mais ou menos isso aí, né? Ela tem um pau que não é só amigo, entendeu? Você tem? Não tem. Tá. Tem só amigo. E aí não tem envolvimento emocional. Envolvimento emocional ela tem com o parceiro, com quem ela resolveu casar, com quem ela resolveu ter filhos. Se ela se envolve emocionalmente com o PA dela, acabou o PA. Entendi. Não é mais PA, né? Não, que aí dá ruim, né? Aí embola, né? Aí acabou. Desde que o cara geralmente não sabe do PA, né? A maioria não sabe, né? Então os PAs aí, né? aí, são anônimos, né? E ele que se vira, né? Será que ele tem um PA também? Pode ser, né? Às vezes o cara ele também pode ter uma PA, né? Ele também pode ter uma PA, que é bem comum quando a gente ouve, é do homem ter a PA. Que tem a PA. Né? Aqui, ali, essa semana eu ouvi muito de PA de trabalho. Eu peguei minha colega no trabalho, no banheiro e tal. Tem uma outra. Então, tem PA. Uma vez, doutora Cileide, eu assistindo um programa de TV, tinha uma pessoa também, não lembro se era sexóloga, mas era de alguma área dessa aí, né? E ela disse que não acredita, aliás, que o sexo convencional entre um parceiro, como é que fala? Monógamo? Na monogamia. Monogamia vai acabar. Ela fala que daqui a alguns anos, ela projeta 10, 15, 20 anos, não teremos esse contexto de sexo. Esse padrão. Esse padrão de sexo. Será uma coisa mais aberta pra geral. Eu namoro, sou casado, tudo bem, mas sexo não tem nada a ver com isso, entendeu? Sim. Você também compartilha desse pensamento? Sim, eu acho que a gente caminha mesmo pra cada vez mais, não que seja uma dissolução da família. Não é esse o contexto. O contexto é que você vai ter mais uma questão de amor livre. Você não tem mais essa questão romantizada de que eu nasci para ter um parzinho. Né? Eu posso ter um parzinho e eu posso ter vários parzinhos. Vários parzinhos, né? Desde que todo mundo esteja de acordo. Eu acho que vai contar mesmo a felicidade de todos, né? Eu acho que muitas pessoas já sofrem com esse contexto, né? Eu tenho mesmo pacientes que ele tem a PA,
tem a esposa. E ele se vê apaixonado pelas duas. E aí? Ele gosta das duas, ele fala, eu gosto das duas iguais. Ele falou, tanto uma contra a outra. Ele falou, eu não consigo, eu me sinto bem. Ele não tem essa questão de que, o sexo em casa tá ruim, por isso que eu tenho a outra. Não. Gosta do sexo com as duas, no caso. Ele gosta do sexo com as duas, ele gosta da companhia das duas. E aí? E ele não pode ter as duas. E aí, o que você faz? E aí que ele tem que resolver entre as Você fez se duas. vira, irmão. Você vai dizer se vira. Não, bom, a gente tem que ser honesto, né? De compartilhar, então, com quem a gente vive e com outra pessoa. Olha, então, vamos então abrir a relação. Eu preciso também deixar a outra pessoa a par disso para ela também ter o direito de escolher se ela vai ter um PA ou se ela vai continuar nessa condição, se ela aceita. Porque ela tá sendo traída, né? Desde que é escondido. Apesar... E depois que ela descobre... Eu sou antigão, né? Eu não consigo ainda... Cileide, mas quando parece clara a recusa. Parece que a pessoa não faz a oferta porque a recusa é certa, né? Por exemplo, o cara tem um PA, a mulher tem um PA dela ali, o plano de atendimento. E aí, ela vai chegar pro parceiro e vai falar bem assim, eu quero abrir a relação. A recusa é 90,9% de certo, 99,9% de certo. Porque... muitos preferem ficar escondido, manter debaixo do pano, né? Do que abrir ali e dar direito ao outro de também ter a mesma condição. Sim, e mesmo que abre para outro ter a mesma condição, às vezes a pessoa não quer ter aquela condição, entendeu? Aí é a escolha dela. Então, ela eu acho precisa que... saber para poder... Então, eu não vou ficar com você. Porque eu quero a monogamia. Se não cabe a monogamia aqui, você quer outro tipo de relacionamento, então eu preciso me afastar de você. Então, apesar que, como você disse, do crescimento da poligamia, a monogamia ainda é muito maioria, né? Gigantesca maioria, né? É porque é um padrão. padrão. Realmente é um padrão. Até quando a gente fala de fantasias, de menage, e pergunta aos homens, qual é a sua fantasia? Eles vêm, de ter 2 mulheres, tá? A sua mulher tá no meio dessa fantasia? Não, minha mulher não. Entendi. Ele quer ter 2, mas não pode incluir a dele. A dele não pode estar nesse meio da liberdade sexual. Ele quer a dele quietinha. Não é bagunça até envolver a mulher dele, né? Exato, até envolver a mulher dele. A mulher dele tem que ser aquela que vai ficar em casa, tomar conta dos filhos e tal. Então ele não tá sendo honesto, né? Nem no desejo dele, ele não é honesto com a companheira dele. Ele só quer... A putaria lá fora, né? Exatamente. E... eu acho que o mais certo mesmo é você chegar pro seu parceiro, olha, tá acontecendo isso, né? Me envolvi. E aí? Você fica ou pula fora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Cileide, você... É problema, é bomba. Cileide, você é mulher sexóloga. A sociedade é cruel com mulheres. Sexólogo, acredito que um pouco mais ainda. Você sente um pouco desse preconceito? Às vezes tem um cara com uma piadinha sem graça lá? Muito, assim, lá no Instagram, na rua, né? Você é a garota que sabe fazer sexo. Falei, não te disse isso. Né? Então, assim, ou às vezes chega lá, antigamente, no meu outro escritório, eu tinha uma salinha que tinha um pole, né? Porque eu ensinava as mulheres a dançar no pole e tal. Aí teve uma vez que o cliente virou e falou assim, você vai dançar no pole pra mim? Sério? Aí eu já olhei e falei assim, se eu dançar no pole, vai fazer seu pinto subir? Porque ele não tá subindo. Aí eu já jogo bem na dor, né? Pra ele entender que ele tá ali pela dor. Não pelo que eu vou fazer. E aí também, diante desse comentário, a gente já encerra, não tem mais como prosseguir. Que aí já passou já do respeito, ele, já, acabou. né? Já Acabou. Uma barreira do respeito ali foi rompida, né? Até antes, quando eu começo a falar ali nas mensagens, eu quero marcar um horário, ok, que legal, vou marcar e tal. Mas então, eu preciso levar outra roupa? Tipo, o cara acha que a terapia então, o que ele tá físico, pensando então eu falei assim, não, eu falei assim, olha só, então, acho que você tá procurando a pessoa errada pro seu problema, né? Então a gente já vamos cortar. Não, eu só me confundi, desculpa. Eu falei, não, diante do seu comentário, eu acredito que você já tá esperando outra coisa e aí eu não vou te fornecer isso. Caramba. Aí eu já corto. Então a gente já entra com a rasgada mesmo pra ele entender. Que o respeito prevalece, né? Que o respeito prevalece. Um assunto que a senhora deve... Senhora, né? Senhora, você pegou pesado. Senhora doutora. Deve ouvir muito também a respeito do público evangélico. A senhora é muito procurada pelo público evangélico? Pouco.
pouco mesmo. Poderia ser mais. Mas são poucas, assim, que procuram, porque geralmente eles ficam dentro da comunidade deles. Entendi. Eles procuram o pastor, a pastora, alguém que vai falar desse assunto lá dentro com eles, com a mesma visão. Mas às vezes não é um profissional. E aí? Não é, mas eles Dá não danos, têm, causa assim, danos, né? É um tabu, é né? um tabu Dentro do procurar público. alguém, porque olham para mesmo para aquela mulher sendo uma profissional, é uma mulher que não tem liberdade, vai me passar um conceito diferente. Como eu já vi casos de pessoas evangélicas procurarem ginecologistas evangélicas. Nossa. Aí o cara é crente mesmo. Exatamente. Ou até psicólogo, né? Ah, não, eu quero uma psicóloga. Ah, não, eu tô procurando uma psicóloga, mas é uma psicóloga evangélica. Eu falo, bom, ela é profissional, ela não tem religião, né? A religião dela não pode interferir. Claro. Então, mas eles acham que tem que ser alguém da mesma comunidade. Compactua do mesmo pensamento ali, pelo Não menos. todas as pessoas, eu tenho algumas pessoas evangélicas, sim, que eu atendo, mas são poucas. Já deu palestra em algum público evangélico? Eu já dei palestra numa igreja, que foi bem bacana. E chá de lingerie até foi bem... Eu lembro do chá de lingerie que eu cheguei lá, só tinha mulher evangélica, mas a mãe não era. Aqui, a mãe não era. Aí a mãe que me contratou. E aí a mãe falou bem assim, olha, eu quero que você ensine elas a fazer um stripper e tal... E foi bem assim, bem constrangedor, porque elas nem olhavam uma para outra. Para não sinalizar que elas estavam gostando. Era assim, foi bem difícil. Deve ser muito louco, porque tipo assim também o público evangélico, ele é um público mais reservado, né? E às vezes ele olhar pro irmão que tá do lado dele, olha pro irmão que tá do seu lado aí. E ele às vezes resolveu uma curiosidade dele, né? Já tem dificuldade de fazer privado, né? De perguntar privado, imagina em público. Eles não falam e não perguntam, né? Como é com as meninas assim que não são, que elas perguntam mais à vontade, né? O que é isso, o que é aquilo, de experiências. O público evangélico, eles são bem recatados, bem restritos. Doutora, você falou um pouco do fato de respeito que às vezes você tem que lidar, né? Que é uma babaquice, né? Vamos colocar assim. Isso tá ligado porque a gente vê, acontece hoje, de pessoas que são massagistas, né? Que aí envolvem o sexo também no trabalho. Né? Faz uma massagem, mas também tem o sexo. Você acha que esse tipo de profissional que existem hoje é confundido muitas vezes com um sexólogo também? Às vezes você vai ter um atendimento, o cara acha que vai ter um sexo também no atendimento. Como, por exemplo, a massagem tântrica, eu não anuncio. Se eu anunciar que eu trabalho com a ferramenta da massagem tântrica, eu posso ser confundida com uma acompanhante, né? Com uma garota de programa, porque muitas anunciam que fazem massagem tântrica. E também o programa, né? E também programa. Tem aquela mistura ali da falta de conhecimento. É bem complicado. Eu acho que eu tenho 6 anos, agora para 7 anos que eu tô no mercado, e foi bem difícil o posicionamento. Até mesmo dentro da minha família, dentro do meu meio, foi bem difícil de vencer aquela barreira. Então eu consegui vencer a barreira no comércio, das pessoas me aceitarem e me respeitarem. Como é que é palestra pra homem também, né? Só pra grupo de homens, assim. Como é que é quando você chega lá e joga seu instrumento ali de trabalho na mesa ali? Como é que a reação da galera, assim? Você tem que ser bem incisiva, né? Você tem que chegar já dando porrada e mostrando regra. Pra você ali mostrar e que você tem autoridade naquilo que você fala. Senão, se você chega já com brincadeira, aí vira zoeira. Vira bagunça, Vira né? zoeira. Vira bagunça. O cara acha que tem liberdade, né? Pode falar o que aí ele quer. começa... Quando eu fiz um curso de massagem tântrica com a mulher nua, né? Eu fiz todo o passo a passo e tal. Na verdade, eu contratei um rapaz pra fazer a massagem e eu só dei o curso. Eu já cheguei colocando regra. Ninguém põe a mão, ninguém toca aqui e tal. Todo mundo vai ficar sentadinho, olhando e vão ver todo o passo a passo. Ah, mas... Não pode. Mais alguma dúvida? Caramba, você já corta logo, e aí né? você já vai jogando, porque eles precisam, infelizmente, a maioria, Tem uns porque senão o engraçadinhos. homem começa, né? Ah, você com essa carinha de safada e Sério? fala Você de ouviu sexo. isso?
Exatamente. Então você já vai dar um corte, acabou, não tá intimidade. Massa. É isso que tem que fazer mesmo, né? Tem uns babacas aí que acham que pode tudo. Não dá né? intimidade, você já deixa eles no espaço dele. Você tem projeções, doutora, sonhos ainda na sua carreira? Quer fazer algo assim diferente? Algo que você ainda não fez? Tenho, né? Eu tenho, assim, muitas realizações ainda aí para desempenhar. Hoje eu tenho só o consultório. Então eu já imagino ter uma clínica, né, de sexualidade. Uma clínica onde a gente vai ter aí vários profissionais, né, multifuncionais para trabalhar com a sexualidade diretamente. E são poucos hoje que trabalham com sexualidade. São poucos mesmo. Bem poucos. E a gente tem essa carência, então a gente precisa. Seu consultório fica aonde? Fica em Vitória, na Reta da Penha. Na Reta da Penha. Pra pessoa, Chique, hein? se a Bem pessoa acessível. quiser ter uma consulta com você, como é que ele faz? Pode divulgar seu trabalho aí também? número de Ele telefone, entra no e tal. Instagram, me procura lá no Cirlei Stingel, ou no meu celular, 27 9995 9037, e agenda um horário comigo. E aí a gente boa. já desempenha. Quando a gente visitou seu Instagram, a gente buscou um profissional, né, cara? A gente achou bem legal as coisas ali que... Eu falei assim, rapaz, o povo pergunta uns bagulho doido, tá? E- Pergunta. Tinha um- Eles se jogam, porque é o Tá anonimato. privado ali, É... Só eu tô vendo ali. E muitas vezes eu nem olho pra cara daquela pessoa mesmo que perguntou. Eu só foco na pergunta e respondo. Eu fico, cara, que coragem das pessoas perguntar isso aqui. Eu fico imaginando do outro lado a pessoa vendo e rindo, não tem? Porque você fica do outro lado. Então, depende muito da pergunta pra eu olhar assim. Às vezes eu olho se foi homem ou mulher que perguntou. Aham. Né? Então deixa eu ver se pelo menos é homem ou mulher. Mas o nome, o perfil, não entro. Sai entrando em perfil pra saber quem foi ou quem é essa E pessoa. às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos também, né? Sim. E muita gente adora mesmo ver esses relatos, esses desabafos, essas perguntinhas. Quem não tem coragem de fazer, gosta de ver a pergunta. Outra. Gosto de Vai ver a ver. Igual o povo não queria te perguntar, mas jogou nos nossos peitos aqui algumas perguntas pra fazer. Jogo, Né? é? Vai falar, né? Você que vai estar lá. Então sempre tem isso aí do cara ou da mulher, né? Não quer perguntar, tem vergonha e joga nos peitos do outro. Fala assim, Sim. pergunta você. É por isso que elas falam assim, a minha amiga. Um amigo meu, amigo de um amigo meu, que é colega do tio meu, falou que o tio dele... A minha amiga, ela gosta de fazer agarrada no ventilador. Tem problema? Ah, não. Se for de teto, pode ficar um pouco tonto, né? Então, depende da marca também, como ele tá instalado, É. né? Foi um Arno, né? Um Arno... Tem muitas Depende. marcas. E não pode estar ligado, Não né? pode, depende do cada elétrico, tem muita coisa. Tem muita Depende de coisa que muita interfere. Tem que tomar Mas cuidado, né, cara? Se o fio terra tiver... Tem um aterramento, né? Cara, cuidado. Você, no dia a dia, você, obviamente, por ser um profissional, lidar super bem com esses assuntos, né? De forma tranquila, de boa. Cara, em algum momento, isso foi dificuldade pra você no começo da sua carreira? A formação? sim, Você no falou, cara, não vou começo falar disso, foi. No começo foi porque eu tinha família para enfrentar, né? Não só o público. Eu tinha uma família. Antes de eu ser sexóloga, eu já fui gerente de banco, já trabalhei em empresa privada de segurança, eu trabalhava na área comercial. Mas antes disso tudo, eu era dançarina. Eu já trabalhava com público. E lidar com os parentes mais próximos também é complicado, né? Nossa, eu já tive parente que virou pra mim e falou assim: eu preferia ver você trabalhando no caminhão de lixo do que trabalhando com isso. Ah, tá doido. Mas por quê? Como se o trabalho do rapaz do caminhão de lixo não Ele fosse... cometeu duas atrocidades aí, né? Exatamente. Diminuiu o cara, o coletor. Exato. E o seu trabalho também hoje, E né? o meu trabalho. E eu falei assim, poxa, olha, eu adoraria catar lixo, mas eu também Gosto muito adoro do que eu faço. faço. Você enfrenta parentes, enfrenta amigos mais próximos, né, pela sua profissão. Isso é magnífico, né? É um assunto que aborda e abrange um leque de pessoas ali, muitos curiosos, né? Isso, quando você estava ainda na formação ali, faculdade, fazendo o seu curso, pensou em desistir? Em nenhum momento. Tipo, quando eu sair daqui eu vou ter que encarar meus parentes, cara. Nada. Isso nunca foi, assim, nunca foi. Eu realmente encarei e dei um foda-se. Porque eu fiquei tão apaixonada
Por cada vez que eu estudava mais, cada vez que eu entrava mais naquilo, eu me identificava tanto com aquele estudo que eu falava, é isso que eu quero. Né? Então não interessa os outros. Pra você ter noção, assim, na época, até o meu marido, que ele é policial civil, e ele trabalhava lá na polícia ainda. Quando eu abri o sex shop, que eu não era nem sexóloga ainda, quando eu abri o sex shop, ele tinha dificuldade de falar para os amigos dele que eu trabalhava com o sex shop. Porque tem aquela coisa, cara. Né? Eu vou falar, pô, eles vão pensar o quê? Minha mulher fudiona, que trabalha com sexo e tal. Então, ele tinha dificuldade. Teve algumas pessoas que chegaram para mim e falaram bem assim, com quem eu trabalhava, e ele falava assim, ela vende biquíni. Sério? Peça íntima, roupa íntima, ela trabalha com isso. Sim, então, ele também teve. Então, para ele também foi reestruturar muito, né, o que ele tinha de valores, o que ele tinha de conceito, o que ele tinha de construído. Ele desconstruiu muito para ele me acompanhar. O conhecimento também, né, você vai conhecendo mais sobre o trabalho. Sim, e quando ele viu que o meu trabalho, o trabalho dela é sério. Cara, e você veio do banco, foi também para segurança privada, você disse, Sim. né? Então são dois trabalhos que exigem muito convencional, tudo bonitinho, certinho, né? Tudo padrão. Eu tentei ser convencional, né? Aí você vai, virei sexóloga. Eu tentei me colocar naqueles moldes, eu tentei ser o que a sociedade te pede, então, para ser, né? A mãe de família, que, né, fica em casa, cuida dos filhos, ou que trabalha num emprego, então... que seja, como se diz, glorioso para a família. Eu tentei, mas não era para mim, não. Sua área não era, né? Eu não era feliz ali, não. E eu realmente me descobri com o que eu fazia. E até hoje, e não tenho vergonha disso. É o que gosta de fazer, faz o que gosta. Exato. Está realizada, apesar que você disse que tem outros planos, mas até então é o que você... Até então é o que imaginava. eu gosto. Eu gosto de trabalhar com a sexualidade, com a terapia, com as palestras, com o chá de lingerie, com os cursos. No Instagram ali, eu converso mesmo, faço dancinha, faço brincadeira. Isso pra mim é muito tranquilo. Então, galera, se existe alguém que nos assiste que tem algum problema com sexualidade, disfunção, ejaculação precoce, falta de libido, tem solução, né, doutora? Tem solução, tem não tratamento. É o fim, né? Não, e não é difícil, não. É coisa bem simples, assim. É uma chavinha que a gente liga e desliga mesmo. E que coloca todo dia ali, condicionando o seu dia a dia para funcionar. Procurando a Cirleide, sexóloga. Acho que o primeiro passo já foi dado, né? Já foi dado. Então, galera, o Whitney voltou aqui, ele teve um imprevisto, né, meu amigo? Um contratempo, um leve contratempo. Muita água, mas tá de volta, né? Faz parte. Mano, doutora Cirleide, brigadão, um papo muito da hora. Obrigada, eu que adorei mesmo. Ter você aqui esclareceu muitas dúvidas nossas e de todo mundo que nos assiste, né? Isso aí. Foi show de bola, não viu o contexto final, mas... Foi top, pode acreditar. Obrigadão, doutora, de verdade, desculpa os contratempos que tivemos. A gente espera ter você novamente mais pra frente, numa outra data, que o assunto rende... Não, 2, 3 horas a gente continua. Deixar, a gente continua. Quer deixar um recado aí pra galera que tá assistindo? Casados, aos casados. Quem ainda não compareceu hoje à noite, e dá tempo ainda, então manda aí. Ainda dá tempo, Pra você que aí vive numa situação da sua sexualidade infeliz, né? Que não é satisfeito, ou que se vê às vezes com a bola murcha. Acontece, né? Ou com muita disposição, então aquela preguicinha, né, sexual. Procura ajuda, gente. Procura, porque é muito bom ter prazer, né? Um dos pilares aí da qualidade de vida é o prazer e a sexualidade. É isso aí. Doutora Cirleide, sexóloga, não fala tudo, esclareceu tudo pra gente aqui hoje, Mano Whitney. Show de bola. Obrigadão, galera que acompanhou aí. Um abraço a todos. Obrigado, doutora Cirleide. E esse foi o Fala Tudo com Cirleide. Cirleide Stingel. O seu nome a gente não conseguiu falar e nem escrever. Cirleide Stingel. Perfeito. Obrigadão, Cirleide. Tamo junto. Obrigada. Esse é o Fala Tudo Podcast. Segue lá nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Também no canal da Cirleide. E no Instagram da Cirleide também, né? Tem canal no YouTube também Ainda não. Mas... Lança lá. Já fiz pro Timotel, já fiz agora pra Pessini, que eu trabalho com ele. Já tem aí dos parceiros, eu já fiz muito. O meu ainda não fiz. Faz lá que vai bombar, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.